Olá, eu quero apresentar a vocês a planilha de simulação do cálculo do CERO, DCTF-Web, que é para regularização de obras junto à Receita Federal. Lembrando que o CERO ele foi instituído agora dia 1º de junho de 2021, ou seja, é muito novo esse sistema ainda. Tá? E esta é uma única planilha onde você vai ter toda a informação necessária para você poder trabalhar e trabalhar bem com regularização de imóveis, com mais agilidade, mais assertividade, com mais profissionalismo e responsabilidade. Legal? Então, vamos dar uma olhadinha aqui na planilha. Eu vou apagar aqui essa simulação que já estava feita e a planilha ela vem assim limpa. Tá bom, essa planilha ela é bem intuitiva, ela é bem fácil de fazer o preenchimento. Você vai fazer o preenchimento somente nesses campos que estão marcados aqui, ó, preencher esses campos em branco, tá? E a partir dali ela já vai te dar esse tanto de informações aqui embaixo. Bom, feito isso, você vai ter ainda, se você só tiver qualquer dificuldade no preenchimento, não tem problema algum, porque a própria planilha ela vai te dar orientação em qualquer campo que você coloque o mouse, ele vai aparecer um balão com a orientação para o preenchimento, bem como informações também dos dados que a planilha ela vai te dar, tá, né, automaticamente. Bom, esses dados eles são protegidos para segurança de você não ter perigo de alterar qualquer fórmula, qualquer valor aqui dentro dessa planilha. Bom, vamos lá então, gente, para o preenchimento. Quando você coloca aqui o preenchimento, tá? Você sempre vai tomar como referência aqui do lado direito a orientação. No caso, selecionar, por quê? Porque a gente tem campo pré-definido. Quando clicou aqui na célula, já apareceu uma seta aqui do lado com as opções para você escolher automaticamente, tá? Essa é uma obra pessoa física ou jurídica. Vamos colocar aqui prefeito de simulação, que é uma obra pessoa física. Esses dois próximos campos, ele fala que é somente para preenchimento no caso de pessoa jurídica. Quando é pessoa física, deixar vazia. Vamos pular então. Área principal de aferição. Para efeito de simulação, vamos colocar aqui 100 metros. Áreas cobertas com redutores de 50% e descobertas com redutor de 75%. O que seriam essas áreas? Vamos colocar o mouse aqui para a gente ver. Quadra esportiva e poliesportivas, piscinas, garagem e estacionamento terra localizado fora do corpo principal da construção e nos postos de gasolina, as áreas que cobrem as bombas e também as áreas de lavagem de carros, tá? Desde que não seja uma área de estacionamento, que já foi lá no item C, ou então alguma área de manobra, de circulação de veículos, tá? Você também tem esses descontos. Lembrando que 50% áreas cobertas, 75% de desconto, áreas descobertas. No caso, vamos falar aqui que eu tenho uma garagem com 50 metros, nessa simulação, e mais uma piscina com 20 metros. Ele vai pedir para a gente o VAL, que é o valor atualizado unitário, sempre do mês da aferição. Esse valor você vai encontrar no site do ECAC, no portal ECAC da Receita Federal. Então, para fazer o preenchimento, então, para encontrar esse valor, você vai entrar aqui no portal ECAC. No meu caso, vou fazer o acesso via certificado digital, lembrando que você, profissional, é sempre imprescindível que você tenha certificado digital, até porque alguns serviços dentro do ECAC só vão ser disponibilizados a partir do acesso via certificado digital. Tenha. Então, entrou aqui no ECAC, a gente vai clicar em declarações demonstrativos, acessar o CERO, consultar tabela VAL, o ano e o estado. No nosso caso aqui em São Paulo, né, vamos colocar aqui. Você repara que ele vai passar para a gente algumas opções aqui pela classificação da casa, né? E também a data. Lembrando que sempre é pelo mês de aferição, independente se essa obra acabou lá em 2009, 2018, não tem problema algum. Sempre o VAL do mês que você está fazendo a regularização da obra na Receita Federal. Então, no caso de uma residência unifamiliar, vamos pegar esse valor, Ctrl+C, voltar na planilha,
resolver. Categoria de obra. Nova. Então, aqui residencial unifamiliar, conforme o VAL. Tipo de obra, alvenaria. Material usinado, sim ou não? Tá? Lembrando que material usinado, gente, ele pode ter, vamos ver aqui, concreto, argamassa usinada ou massa asfáltica usinada. Tá? E você tem que ter a nota para comprovação. Você não vai anexar, você nem tem campo, nem consegue anexar no preenchimento do zero. Porém, é imprescindível também que você tenha essa nota caso da Receita ela te chamar para prestar qualquer esclarecimento sobre essa aferição que foi feita. Tá? Ou seja, você tem responsabilidade pela informação que você preenche. Pode ser, caso do cliente ele te jurar que ele utilizou material usinado na obra, porém ele não tem nota. Então, se você não tem como comprovar, você vai colocar aqui a opção de não. E o Estado também conforme o VAL. Lembrando que esse Estado ele vai se interferir aqui na conta, tá, gente? E por que eu coloco aqui, eu reforço sempre para a gente conferir? É sempre a destinação de obra, o Estado, junto com o VAL. Por quê? Eu estou aqui em São Paulo. Se eu tenho um cliente lá em Minas ou em Santa Catarina, eu vou ter que alterar aqui tanto o mês quanto o valor do VAL. Bom? E também, se esse cliente lá ele tem um comércio, um galpão, eu vou ter que mudar aqui também o VAL e aqui a destinação da obra. E a partir desses campos, ele já vai fazer para a gente o preenchimento automático de todos os dados aqui abaixo. Bom, primeiro campo, área total construída, 170 metros, porque a somatória é 100 metros da área principal, 50 metros da garagem, 20 da piscina, somam os 170. Equivalência por destinação, ele vai jogar para a gente o percentual que vai interferir aqui na conta. Da mesma forma que ele também vai jogar para a gente o índice aqui por categoria, fator social, que depende se é pessoa física e da metragem da obra, e o tipo de obra, se é alvenaria, se é madeira, missa, tá? E a partir desses dados, ele vai gerar para a gente a área equivalente, que é em cima dessas áreas que vão ser feitas as contas. Tá? O que seriam isso? O que seriam essas áreas? Lembra que eu falei que aqui eu tenho um redutor de 50%? 50% de 50 metros é 25 metros. 25%, porque teve redução de 75%, de 20 são 5 metros. E você tem da área principal a interferência dessa equivalência por destinação sobre a sua área, 100 vezes 89, os 89 metros aqui. Então, ele vai passar para a gente aqui o custo estimado da obra, tanto da área principal quanto das áreas que você tem a redução, tá? E um total estimado do custo da sua obra. Tá? Ele vai passar aqui para a gente. Logo abaixo, dedução por uso de material usinado. Aqui está zerado, tá? Repara que está zerado porque eu coloquei aqui que não foi utilizado material usinado. Quando eu coloco que sim, o valor ele já vai sair para a gente automaticamente, independente se usou pouco ou muito material usinado na obra, basta fazer essa comprovação que foi utilizado e você já consegue automaticamente algum desconto. Bom, então ele vai passar aqui para a gente a remuneração devida e no caso de você ter algum desconto do material usinado, o desconto aqui em reais de quanto que está batendo, ou seja, só de apresentar essa nota nessa simulação, vai abater R$ 205. E a remuneração total de mão de obra, que é a base de cálculo, em cima de R$ 17.691. Legal? Desse valor, a gente vai ter aqui um total a pagar de R$ 6.510,64. Lembrando que sempre que você faz o preenchimento do zero, você faz sua aferição, a guia de pagamento DARF, ela vai ser emitida para o dia 20 do mês seguinte. Sempre, dia 20 do mês seguinte. Bom, mas a planilha ainda continua, tá, gente? Por quê? Esse daqui é o total que o cliente ele quer pagar. Esse daqui é a informação principal que o cliente sempre quer saber. Porém, às vezes a Receita Federal manda uma carta com aviso de regularização de obras. Cliente, essa carta com uma data limite para você prestar alguns esclarecimentos, poder fazer o atendimento. E o não atendimento, essa carta gera multa de 75% a 225%. É bastante coisa. Tá? Ou seja,
eu tenho um valor total a pagar de 6.500, porém, se eu não atender no prazo, R$ 4.800 somente de multa, que vão totalizar R$ 11.393 do valor a ser recolhido no caso do não atendimento, na melhor das hipóteses. Porque na pior das hipóteses, pode gerar para a gente uma multa de R$ 14.000, totalizando R$ 21.000, tá? Aqui para fazer esse recolhimento. É bastante coisa, tá, gente? Lembrando que isso daqui é proporcional, ou seja, aqui a gente está falando de cima de R$ 6.500, mas não é raro a gente pegar aferições de 20, 30, 50 mil reais. Então a multa ela é proporcional, é pesado. Por que essa informação é relevante? Porque quando o cliente ele te liga pedindo os seus serviços, pedindo esclarecimentos sobre os seus serviços, porque ele recebeu uma carta dessa, quando você fala para um cliente que ele tem que pagar 6 mil e pouco, mas ele fica sujeito a pagar entre quase 5 mil e mais de 14 mil reais somente de multas se ele não atender o prazo, o cliente ele vai querer fechar, ele vai querer te contratar para não ter que pagar essa multa, tá bom, gente? E no caso do cliente também optar pelo parcelamento desse valor, tá? Ele pode, porém o parcelamento ele somente vai ser liberado após o vencimento da DARF, ou seja, preenche hoje, que é em agosto, vai gerar a DARF para o dia 29 e o parcelamento ele vai estar disponível a partir do dia 21/9, tá? E no caso do parcelamento, ele vai gerar para a gente uma multa de 20%, tá, sobre o valor principal, ou seja, de 6.500 mais 1.300 de multa, que vai somar R$ 7.812, mais taxa Selic pela quantidade de meses que o cliente for parcelar. Ele considera ainda esses juros. Legal? E aqui a gente vai ter a divisão que é feita do recolhimento para cada órgão, para cada código aqui, com as suas, com seus percentuais do recolhimento. Legal? Esse valor total é justamente esse mesmo total que a gente tem aqui. Bom, gente, vamos ver aqui uma simulação que eu acho interessante sempre trazer para vocês, porque eu vejo muita confusão em cima dessa relação. Vamos colocar aqui na simulação que eu tenho uma casa com 100 metros quadrados. Ela vai me gerar aqui para eu pagar uma taxa de R$ 2.300. A gente não pode considerar essa tabela como uma regra de 3, porque se eu aumentar aqui somente 0,01 metros, essa taxa ela foi para quase R$ 5.000. É bastante diferença, tá bom? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Outra informação relevante para a gente colocar aqui, para a orientação ficar bem completa, é em relação a esses dois campos que a gente não fez o preenchimento. Quando a gente faz a opção de pessoa jurídica, ele já vai automaticamente aparecer aqui para mim as opções por orientação e, no caso, selecionar, porque são campos pré-definidos. Primeiro campo, a empresa possui KNAI 412, 432, 433 ou 439 e optou por fazer recolhimento com base na receita bruta? Sim ou não? Vamos colocar aqui que sim, tá? Então, o valor de 12.405, ele já vai baixar para 5.600 e alguma coisa, tá bom? Agora, vamos voltar aqui. A empresa é optante pelo Simples Nacional na data da conclusão da aferição da obra e a desoneração na folha de pagamento? Sim ou não? Se ela colocar que sim, esse valor de 12 mil, ela vai para 10 mil, tá? E se eu coloco aqui, então vamos voltar aqui, não, de 12 mil, se eu colocar aqui o valor de sim, e aqui também sim, esse valor de 12 ele vai baixar para 3.700. É bastante diferença, tá, gente? Mesmo a gente saber que uma obra pessoa física ou pessoa jurídica, ela vai ter bastante diferença aqui para a gente, tá? Porque de 12 mil, se for pessoa jurídica, uma mesma obra, se quando é feita pessoa física, já vai para um pouco menos de 5.000. Legal? Então, espero que vocês tenham gostado desse material, que seja muito útil para vocês. Em algum lugar aqui dessa tela, aqui embaixo ou aqui dos lados, vai ter um acesso para você poder adquirir a sua planilha. E
É isso. Espero que vocês tenham gostado. Valeu!